Dando continuidade, ao culto de hoje, nós vamos estar orando, agradecendo a Deus, É uma alegria enorme ver a igreja cheia, Para prestar esse culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Continuar prestando. Eu queria convidar para essa oração o nosso pastor Heitor, uma oração de gratidão. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te queremos agradecer pelo privilégio que nós temos de poder estudar a Tua Palavra. Amém, Jesus. Nós queremos agradecer, Senhor, este dia que Tu nos deste para Te louvarmos em espírito e em verdade. Nós queremos agradecer, Senhor, pela presença de cada um que está aqui nesta Obrigada, manhã meu Senhor. e pedir uma bênção especial para as suas vidas. Pedimos também pela nossa irmã Helena, que irá apresentar este projeto de Mães que Oram, que ela seja cheia do Teu Santo Espírito e que cada uma das mães, e não só, possam assumir o compromisso de orar diariamente pelos seus filhos. É isso que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos estar entoando o hino. Nós. Hino do número 243. Jesus Cristo, ao pequeno e ao adulto, nos revira, melhor por isto, gozaremos em tua face, ó Cordeiro ressuscitado, com doçura, sinais e laces, a ouvir o que for falado. Tua palavra, pelo Teu Espírito Santo, que no peito fogo lavra, que enxuga também o pranto. Nosso Pai, nós suplicamos nova vida para Tua igreja. Vontades, nos desejamos que pureza em nós Tu vejas. Deus Santo, os Teus servos em todo o mundo, abençoa o nosso canto e dá vida aos moribundos, abençoa aos cordeirinhos, a família dos Teus amados, como ave que no seu ninho tem seus filhos bem abrigados. Amém. Nós vamos estar passando a palavra para a nossa irmã Helena, que vai estar trazendo a mensagem dessa manhã. Muito bom dia, irmãos. Quero realmente saudar a Igreja com o nome precioso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, não é? Aquele que nos fez um, não é verdade? Nós cantamos que somos um em Cristo, somos um. E é bom nós podermos afirmar isso com convicção, não é verdade? Somos diferentes, de países diferentes, de igrejas diferentes, mas aquele que nos une é o mesmo. Não é? Nosso Senhor Jesus Cristo. Eu dou graças ao Senhor pela oportunidade de estar com os irmãos, da irmã Sílvia, que me contactou há um tempo. Agradeço os irmãos terem aberto, eu espero que não apenas as portas da igreja, mas acima de tudo o vosso coração, não é verdade? Para ouvir aquilo que Deus pode
querer dizer-vos esta manhã, não é? Que seja o Senhor realmente a falar. Eu sou Helena Paes Martins, fui casada, meu marido está... Os anos passam, mas custa sempre dizer isso. Meu marido está com o Senhor há 6 anos, mas tenho 2 filhos maravilhosos e tenho 2 netos agora, pequeninos ainda, com 10 mesinhos, gêmeos, que são uma alegria constante, não é verdade? E que trazem realmente gozo ao meu coração. Desculpem, nem sempre vou às lágrimas, mas agora aconteceu. Mas, portanto, sou há 16 anos, vai fazer 16 anos, este mês de dezembro, que o Senhor trouxe à nossa vida o Ministério Desperta Débora. E antes de falar do que é que aconteceu cá em Portugal, eu gostaria de... Pois eu disse àquele irmão o que é que eu tinha, mas não sei se ajudei. Já consigo encontrar? Já? Ok. Portanto, há um pequenino PowerPoint que fala do que é o Desperta Débora e depois vamos ouvir um vídeo, portanto, o que é que são as Déboras. Portanto, as Déboras no Brasil, em Portugal, onde quer que seja no mundo, as Déboras têm este ministério e têm esta função. São intercessoras, essa é a principal vertente, digamos assim, que o Senhor coloca nas nossas vidas, é a intercessão. Portanto, somos intercessoras biológicas, adotivas ou espirituais, de qualquer denominação. Portanto, os irmãos podem ler, não precisam de estar a ler em voz alta, não é assim? Mas este é o nosso compromisso, é orar diariamente. E o tempo que surgiu, não foi cá em Portugal que surgiu, foram os irmãos que deram início ao trabalho no Brasil, que o Senhor conduziu desta forma, a orar 15 minutos por dia. Eu recordo-me que houve uma irmã, logo mesmo praticamente no início do ministério, que disse: irmã, como é que eu oro 15 minutos por dia? Eu não consigo. Eu não posso assinar essa ficha de compromisso. Disse: olha, irmã, a irmã assina a ficha de compromisso. E vá à presença do Senhor e ora o tempo que o Senhor lhe permitir orar. E foi muito interessante, daí há algum tempo, não posso agora dizer quanto, ela dizia-me: eu já não sei quanto tempo é que eu oro. Não é? Portanto, o Senhor é que opera, Ele é que age em cada um de nós segundo a sua vontade. 15 minutos diários é o compromisso que nós assumimos. O que acontece depois é convosco e com o Senhor. Está bom? Portanto, a nível mundial já são mais de 100 mil mães inscritas. Eu não sei se este número hoje ainda está atual, possivelmente já está ultrapassado, que já foi há algum tempo que este texto foi preparado. Portanto, em todo o território português, claro que isto abarca, portanto, o nosso país, mas há muito mais, não é? Há muito mais Déboras, pela graça do Senhor, que estão, de facto, a interceder pelos seus filhos e pela juventude. Já vamos falar depois um pouquinho mais sobre isto. A forma como nós aqui dizemos, a forma de nos reunirmos tem a ver com cada igreja, porque não é uma imposição do Desperta Débora, que as Déboras têm que reunir X vezes por mês ou X vezes por semana, sei lá. Não é verdade? Isso depende da dinâmica e a organização de cada igreja. A igreja é evidente autónoma para decidir, o grupo de Déboras, para decidir quando é que se reúnem. E, portanto, a liderança do Desperta Débora, como aqui diz, é composta por coordenadoras de igreja, de região e nacional. Eu sou, neste momento, até que o Senhor assim permita, a coordenadora nacional do Desperta Débora cá em Portugal. Temos depois um pequeno quadro que mostra o Desperta Débora no mundo. É muito interessante, porque quando o Desperta Débora surgiu há 25 anos, mais ou menos, no Brasil, acho que vão celebrar no próximo ano 25 anos, eu tenho um sonho que é ir lá. Vamos ver se eu consigo, só pela graça do Senhor, mas o Senhor já manifestou essa graça 2 vezes, pode ser que, e sem dúvida, se Ele quiser, Ele vai levar-me lá uma vez mais. Portanto, Portugal foi o primeiro país fora do Brasil, é incrível, portanto, há 16 anos. Portanto, tudo o resto aconteceu de há 16 anos para cá, não é? E é extraordinária a forma como Deus tem feito as coisas. Portanto, neste momento são 47 países envolvidos no Desperta Débora, portanto, que abrangem praticamente todos os quadrantes do mundo.
E o pastor Marcelo Gualberto, que é um nome que vocês vão ouvir falar algumas vezes, com certeza, tem uma expressão que é muito interessante. Ele diz: o sol não se põe sobre o desperto da Débora, porque quando num lado é noite, no outro é de dia. Portanto, há sempre alguma Débora em algum ponto do mundo que está de joelhos a orar pelos filhos e pela juventude. Isto é realmente algo de maravilhoso e nós louvamos ao Senhor por isso. Depois há a seguir um mapa que mostra precisamente, portanto, onde o desperto da Débora está representado, e isto é também um quadro bonito de ver, não é? É um quadro bonito de ver. Porque há uma coisa interessante, porque o pastor Jeremias e o pastor Marcelo Gualberto foram as pessoas que Deus usou para iniciar este ministério no Brasil, disseram que na altura nunca imaginaram que isto iria além do Brasil. Eles sonharam e o Senhor os levou a começar algo no território brasileiro. Mas Deus não tinha esse projeto. Deus tinha o projeto de ir mais além, de os usar a eles, sim, para dar o início, mas realmente de pôr mães em todo o continente, em todo o lado, a orar pela juventude. A orar pelos jovens, a orar pelos filhos, mas os filhos que depois, como nós vamos também dizer, começa a abarcar gente que nós muitas vezes nem sequer imaginamos. Portanto, agora vamos ver um pequeno vídeo do pastor Jeremias. Desculpem-me só um parênteses. A que horas é que acaba o culto, irmão? 12:30. Esse é um grande desafio. Mas vamos ver, sim. Vamos ver, portanto, este pequeno vídeo do pastor Jeremias. Ele foi, portanto, um dos fundadores, com o pastor Marcelo Gualberto da Silva, foram os 2 fundadores do Desperta Débora no Brasil. Portanto, ele também está mais velhinho aqui já, não é? Todos nós vamos ficando. Eu não era assim há 16 anos. Portanto... Sou Débora há 12 anos. Não, sorry. Quer dizer, isto pode ser interessante, mas não era isto que eu queria. É do pastor Jeremias, não deve estar aí. Estamos junto com Desperta Débora, 20 anos, que bênção! Um sonho que começou em 1995 no Estádio Olímpico de Seul, na Coreia do Sul, quando milhares de jovens estavam reunidos num culto para uma consagração missionária. No programa daquele culto estava escrito assim em inglês e coreano: agradecemos as mães que oraram por nós. Ali naquele estádio começou o desejo de levar uma geração de missionários. Em conversa com esse irmão maravilhoso, pastor Marcelo Gualberto, e depois com Ana Maria, que faleceu, foi minha primeira esposa, faleceu no ano 2000, nós sonhamos que esse movimento missionário entre os jovens se alastrasse por todo o Brasil. Pensamos em como fazer e começamos a sonhar e a entender que as mães deveriam serem despertadas para orar mais e mais para esse movimento entre os filhos. E aí então nasceu o Desperta Débora. Mães de joelhos, filhos em pé. E esse movimento de oração entre mães, a princípio coordenados aí por nós 3, pastor Marcelo, Ana Maria e eu, foi multiplicando, e mesmo com o chamamento de Ana Maria no ano 2000, a MPC e essas mulheres de oração seguram o ministério de intercessão, um sopro do Espírito a favor dos filhos. Louvado seja o Senhor. Amém. Débora, você é uma guerreira. Desperta, Débora, esse movimento de bênção sobre os nossos filhos, os filhos do coração, os filhos da barriga, a juventude das nossas igrejas
e a juventude da nossa cidade e do nosso país. Você sabe, quem é que ora pelos nossos filhos? Quem ora pelos filhos são os pais. Outras pessoas só oram por nossos filhos se nós pedirmos, não é assim? Mas as Déboras aprenderam a orar pelos seus filhos e pelos filhos dos outros. Parabéns, guerreira. Parabéns, mulher de Deus. Que o Senhor a mantenha animada. Foi nosso Senhor Jesus que falou em Lucas 18:1 sobre o dever de orar sempre e nunca desanimar. Não desanime, Débora. O Senhor tem coisas novas e grandes nesse país onde você está, aqui no nosso amado Brasil e em outros lugares onde os Desperta Débora nascerá. Amém. Quero ler para você 2 textos da Bíblia. Um texto fala no Salmo de número 126, verso de número 4. Traze os nossos cativos de volta, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto do Negueb. Traze os nossos de volta. Essa tradução da Bíblia King James atualizada fala sobre a chegada em Jerusalém pós o cativeiro babilônico. Mas a tradução atualizada diz assim: restaura, Senhor, a nossa sorte. Mas essa tradução tem me inspirado quando diz assim: traze os nossos de volta. Débora, ore para que os filhos criados na igreja, para que os filhos que se casaram e saíram da igreja, para que aqueles que são nossos filhos, que ensinamos a palavra do Senhor e que hoje estão dispersos fora da comunhão da igreja, que o Senhor faça esse movimento de volta. Amém. Traze de volta. Ore também para que não haja aquela revoada, aquela saída. Ore também para que o Senhor derrame do espírito de arrependimento sobre a juventude das igrejas e da região onde você está. Mas ore para que o Senhor desperte um novo tempo de movimento missionário no meio da juventude. E assim eu oro por você, Débora Guerreira, perseverante, a oração do Salmo 115:14. O Senhor vos multiplique bênçãos e mais bênçãos sobre vós e vossos filhos. Desperta, Débora, mulheres, mães de oração, mães de joelhos, filhos em pé. Que o Senhor vos multiplique bênçãos mais e mais sobre vós e sobre vossos filhos. Persevere, Débora, orar e não desanimar. Grandes bênçãos o Senhor continuará nos acrescentando. Um abraço, gente boa. Esse abraço não é só meu. Esse abraço é também de Claudinha, minha esposa. Que o Senhor abençoe mais e mais. Amém. Portanto, assim os irmãos ficaram com uma ideia, não é verdade, de como é que realmente o Desperta Débora veio a existir. E brevemente eu vou falar de como é que, portanto, chegou até nós. Portanto, isto foi no ano de 2003, nós estávamos num congresso, nós, eu estou a dizer eu e o meu marido, estávamos com muitos outros irmãos, é evidente, num congresso, numa conferência que era promovida pelo CEREL, aqui há uns anos atrás. Portanto, era um grupo de irmãos que tinha a responsabilidade de organizar eventos também ligados com a edificação e a evangelização. Nós vivemos no Norte há algum tempo, em Gaia, mais propriamente. Entretanto, tínhamos mudado para Torres Vedras e tínhamos tido alguma dificuldade em estar nestes encontros. Todos os anos recebíamos o convite, mas não conseguíamos. Até que naquele ano nós firmámos, sentimos o desejo de firmar no nosso coração, naquele ano, naquele dezembro, nós íamos estar presentes nesse encontro. E assim aconteceu. Fomos. Quem era o orador principal era o pastor Marcelo Gualberto, que não tinha sido o primeiro orador destinado, mas o primeiro orador, à última hora, não conseguia vir e alguém sugeriu o nome do pastor Marcelo Gualberto aos nossos irmãos. E ele veio. Ele veio para falar nesse congresso. E entre os materiais que ele trazia, a certo ponto, ele disse: olha, irmãos, eu sou o coordenador nacional
do Desperta Débora no Brasil e trouxe alguns materiais e não gostava de os levar outra vez comigo. Portanto, estão ali, os irmãos podem ir ver e, entretanto, se adquirirem, eu fico muito contente. Entre os materiais estava esta agenda. Tem 16 anos, quer dizer, é capaz de ter mais, não é? Tem 16 anos que eu a comprei, ou quase. E então eu fui. Eu costumo dizer, a mulher de letras, nós quando vemos livros não conseguimos resistir, vamos logo meter o nariz, não é? E eu assim fiz. Lá fui meter o nariz no que lá estava. E esta agenda, realmente o Senhor usou-a para me chamar. Para o meu chamado para este ministério. Eu comecei por ler os alvos. Os alvos da oração é a conversão dos filhos, a restauração dos que estão desviados ou fora da igreja, o despertamento missionário, isto aqui eu estou a ler em brasileiro, o despertar missionário de 50 mil jovens, um compromisso missionário para o resto das suas vidas, tornando-se uma jovem geração compromisso, a consagração dessa geração e um avivamento nas escolas e universidades onde os nossos filhos fazem a maior parte do tempo. Pronto. Eu disse, mas são bons alvos. Sem dúvida nenhuma, não é? O problema foi, quando eu comecei a ler os pedidos de oração, as sugestões de oração. Comecei a ler e pensar, tinha filhos adolescentes naquela altura. Oh pai, eu sempre orei pelos meus filhos. Orei por eles antes de nascerem. Orei por eles desde o primeiro momento que eles pudessem ter imagens dessa época, veriam o pai e a mãe ajoelhados ao lado das suas camas. Eu nunca orei pelos meus filhos desta maneira. E continuei a ler e no meu coração surgiu um pensamento. Eu quero ser Débora. Eu quero aprender a orar pelos meus filhos. Eu quero começar a orar pelos meus filhos desta maneira. Que envolve tantas e tantas áreas em que eu nem sequer tinha pensado. Que vergonha da vida dos meus filhos. E fui sentar, impressionada com isto, e depois disse a uma irmã que estava comigo, disse, olha Isabel, tu tens que ir ali e tens que ver aquela agenda. Eu só te digo isto, não digo nada, vai lá. Ela foi e disse, olha, mas aquilo é fantástico. Nós temos que aprender a fazer isto. Pois temos, e é o meu sentimento também. Já éramos 2. No final do congresso éramos 4. Mulheres que se levantaram e testemunharam que queriam ser Déboras. Queríamos ligar-nos às Déboras do Brasil, queríamos que ficar registadas, queríamos aprender com elas, queríamos crescer e queríamos aprender realmente a orar pelos nossos filhos. Na cabeça daquelas 4 mulheres não estava de forma alguma que surgisse em Portugal um movimento nacional. Mas de forma alguma. Quando eu recebi o desafio para ser coordenadora cá em Portugal, eu pensei, para já achava que era velha demais para isso. Isto devia ser entregue a alguém novo, muito mais novo que eu. Ok. Depois, além disso, eu perguntei, mas o que é que se coordena quando não há nada para coordenar? Se o movimento não existia, o que é que eu ia coordenar? Como é que era? Como é que se trabalha? Como é que funciona? Todas estas questões dentro de mim e a tentar afastar o convite, não era para mim com certeza, havia outras pessoas, pronto, tudo aquilo que às vezes nós colocamos como entrave àquilo que Deus quer fazer. Até que o Senhor me foi patente na cabeça, de várias maneiras, e eu tive que me render à realidade de que Ele queria realmente colocar a minha vida neste sentido para coordenar a Desperta Débora em Portugal. E assim fomos nascendo, fomos crescendo, queria dizer, nascemos, sim, fomos crescendo. Dentro de um ano, no mesmo congresso em dezembro, o pastor Marcelo Gualberto voltou a ser convidado, pediu um tempinho para estar só com as Déboras, que entretanto tinha começado a crescer cá em Portugal, e depois perguntou-me, então, irmã Helena, como é que as coisas estão? Irmão, graças a Deus, acho que estamos a correr bem. Então, mas quantas vocês são agora? Éramos 4 um ano atrás, certo? Somos 120. Eu disse, irmã, isso é um milagre. Fiquei assim a olhar para ele. Irmã, já reparou que vocês cresceram 300%? Eu, uau! Cresci naquela altura. Porque eu sou de letras, não sou de números. Portanto, aquilo nunca entrou na minha cabeça, sequer o pensamento longe de mim. 300%. Uau! É milagre, de facto. Em Portugal, é milagre. Um movimento interdenominacional é milagre. Reunir mulheres de vários lados é milagre. Mulheres que querem orar pelos filhos
milagre. Eu tive que me render a esse milagre porque os meus olhos não tinham visto. O Senhor estava a fazer um milagre. Irmãos, aquilo que tem acontecido estes anos tem sido milagres atrás de milagres. Eu estar aqui hoje é um milagre. Porque eu não vos conheço. Os irmãos não me conhecem. No entanto, aqui estamos hoje, como irmãos em Cristo, a partilhar um ministério que é tão vital para a nossa vida e para a vida da nossa nação. Há 10 anos... quando eles fizeram 10 anos, eu estive no Brasil, nesse congresso, e havia uma t-shirt que foi feita para aquele congresso, que dizia assim, nas costas, à frente era mais ou menos parecido o logótipo do Desperta Débora, Mãe de Joelhos, Filhos de Pé, que é o nosso lema, e depois atrás dizia assim, a nossa oração fez a diferença. Não dizia fará a diferença, disse fez a diferença. Porque o ministério tinha crescido de tal maneira que estava a ser conhecido e reconhecido pelas autoridades. Não estava apenas dentro do meio da igreja, mas estava a sair para fora, estava a transpirar aquilo que o Desperta Débora estava a fazer através da oração pela juventude. Eu disse, Pai, esta é a minha oração. Que daqui a algum tempo nós possamos dizer, em Portugal, a nossa oração fez a diferença. Não para a nossa glória, mas para a glória do Senhor. Muitas coisas nós não veremos com os nossos olhos físicos, mas não é isso que importa. O Senhor não nos chama a colher. O Senhor chama-nos a semear. E a nossa oração é semear nas vidas, é investir nas vidas. O resto é a obra de Deus, não é a obra nossa, porque é o Espírito que convence, não somos nós. Então, isto é realmente aquilo que nós queremos, de facto, deixar. É este desafio à oração. Eu vou pegar, os irmãos já estiveram hoje a passear um bocadinho pelo passado, e hoje eu vou agora convidar-vos a fazer isso de novo. Vou tentar ser breve, que o Senhor me ajude, porque não é a minha especialidade, não é? Os irmãos já devem ter notado que não é a minha especialidade, apesar de eu ser professora, ou ter sido professora, mas realmente não é, e estava habituada a cumprir naquele tempo, aquela aula, etc, com aqueles parâmetros todos que nós tínhamos que fazer, que os colegas ainda têm que fazer com certeza, mas quando eu começo a falar, e particularmente do Desperta Débora, é muito complicado para mim cingir-me ao tempo, mas eu vou tentar, irmãos. E orem por mim, para que eu realmente consiga fazer isso. Está bem? Porque eu quero respeitar o vosso tempo. Certo? Pronto. Então nós hoje vamos recuar, e vamos recuar a um tempo complicado na vida de Israel. Muito complicado. Em que vamos encontrar o povo em opressão, como tantas vezes acontecia, por uma única razão. E o povo de Israel fez o que era mau contra o Senhor. Lemos isso tantas vezes em Juízes, não é? Repetidamente. E aquilo que agora vamos ver é exatamente a mesma situação. Vamos abrir no livro de Juízes, no capítulo 4, verso 1. E diz assim a palavra do Senhor. Porém, os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor depois de falecer Eude, que tinha sido um juiz. E vendeu-os o Senhor na mão de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. E Sísera era o capitão do seu exército, o qual então habitava em Arosete dos gentios. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, porquanto ele, o rei e o seu capitão, tinha 900 carros ferrados e 20 anos oprimia os filhos de Israel violentamente. O capítulo 4 e o capítulo 5 deste livro dos Juízes estão intimamente ligados. Muitas vezes só conseguimos entender exatamente o que é que estava a passar-se quando chegamos ao cântico de Débora no capítulo 5. E foi por causa desta juíza que o Senhor conduziu os nossos irmãos a dar ao Desperta Débora este nome, Desperta Débora. Está bem? Vocês vão ler isto aqui, nesta passagem, no capítulo 5. Então nós temos esta situação, o povo de Israel, oprimido, portanto, sob o poder de um rei estrangeiro, que era violento, porque diz, oprimia violentamente.
E o povo de Israel era um povo que estava sem exército, com grande poder bélico, tinha exército, mas não tinha um grande poder bélico. E aquela situação deles terem carros de guerra ferrados, portanto, ferro, metal forte, ainda hoje é, deixava-os em pânico. Nunca eles iriam conseguir vencer, superar aquela grande dificuldade de vencer o exército inimigo. Portanto, eles estavam condenados a ficar ali eternamente naquela situação de opressão. Agora aparece esta mulher, esta figura de Débora. Ela é profeta, ela é juíza, ela é profetisa e é juíza. Portanto, ela conhecia intimamente os problemas do seu povo. Porque, como juíza, as causas eram-lhe levadas. E, portanto, debaixo da palmeira onde a palavra do Senhor nos diz que ela atendia, ela ouvia as situações vividas pelo povo, as situações com que eles se deparavam. E tudo era um reflexo daquilo primeiro que nós lemos. Eles tinham feito o que parecia mal aos olhos do Senhor. E esta mulher tinha essa ligação particular com Deus, como profeta. E o Senhor mostrou-lhe que era a altura de fazer alguma coisa, de agir. Ela não podia ficar só como profeta, não podia ficar só como profetisa, como juíza, ela tinha que avançar. E o avanço que Deus lhe deu foi, vamos ler agora, no versículo 6 de capítulo 4, versículo 6, e diz assim: E enviou e chamou a Baraque, filho de Abinoão, de Quedes de Naftali, e disse-lhe: Porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem, dizendo: Vai e atrai gente ao monte de Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naftali e dos filhos de Zebulon. E atrairei a ti, para o ribeiro de Quizon, a Sísera, capitão do exército de Jabim, com os seus carros e com a sua multidão, e o darei na tua mão. Que estratégia! Agora, o que nós muitas vezes não vemos, porque não vamos ao mapa e não verificamos as situações, é que ela estava num lado e Baraque estava lá mais em cima, bem mais em cima, no território de Israel. E ela manda chamar Baraque. Ela não manda recado. Ela manda chamar. Baraque tem que descer até onde ela está para falar com ela. E depois vão os dois para o Monte Tabor. Porque também o Monte Tabor não era cá embaixo. Era mais lá em cima, da zona onde Baraque tinha vindo. Portanto, vocês estão a ouvir isto. E nós lemos assim em segundos. Mas isto demorou tempo a acontecer. Certo? E depois Baraque tem aquela expressão que muita gente confunde. Não sei porquê. Que diz assim: se fores comigo, irei. Se não fores comigo, não irei. Cobarde. Já ouvi dizer isto? Foi um cobarde. Foi preciso uma mulher ir com ele. Para já é uma atitude machista logo à partida, mas pronto. Este comentário. Mas não é verdade. Ele não é cobarde. Sabe porquê é que ele não é cobarde? Porque a palavra de Deus o diz. Ele vem referido nos heróis da fé de Hebreus 11. Acham que lá em Hebreus 11 estão cobardes? Não vem lá referido Débora. De Baraque. A atitude dele foi apenas uma atitude de reconhecer o lugar espiritual que aquela mulher tinha na nação. E que era importante a presença dela nesse sentido. Não foi porque ele tivesse medo ou não tivesse forças. E porque ele também precisava de orientação. Porque sendo o capitão do exército, ou o general, que eu já nem sei bem qual era a posição dele, ele também precisava de orientação. Ele reconhecia que ela era a mulher capaz de lhe dar essa orientação, porque ela estava em ligação muito próxima com o Senhor. Não foi cobardia, foi sabedoria que Deus lhe deu para agir naquele momento. E Débora também não puxou de galões nenhuns para ir com ele. Ela disse: olha, nem vais ser tu a travar a batalha, nem vou ser eu. Quem vai lutar é o Senhor. Portanto, nós só temos que fazer aquilo que ele disser, mais nada. Os dois estavam sujeitos ao Senhor.
É importante nós às vezes vermos também as coisas. Por isso é que os homens de oração em Portugal são chamados baraques. E os irmãos do Brasil disseram assim, porque a moça disse baraque. Este Brasil tem que sair daqui, este gatinho, desculpem lá. Senão ainda faz estragos. Baraque, mas no Brasil nós não gostamos desse nome. É um fracote. Pastor Marcelo Gualberto. Tem que ler Hebreus 11. Ele não é nenhum fracote. Não é? Por isso nós temos o nome em Portugal de baraques e temos muito orgulho, passa a expressão, nisso. Está bem? Portanto, é as Déboras e os baraques. Os pais de oração. Mas então o que é que acontece? No meio disto tudo, eles preparam então finalmente a batalha. E quando nós lemos o capítulo 5, é extraordinário ver aquilo que Deus fez. E como Deus fez. Mas antes de nós falar um bocadinho mais sobre esse aspecto, eu gostava que nós lêssemos o versículo 7. E o versículo 7 diz assim: cessaram as aldeias em Israel. Cessaram. Até que eu, Débora, me levantei. Levantou-se como? Como profetisa? Como juíza? O que é que lá diz? Levantou-se como? Como mãe. Gente. Como é que uma mãe se levanta por um filho? Como é que uma mãe se levanta por um filho? Oh, gente! Vem alguém querer mexer nos nossos filhos. Nós ficamos leões. Pelo menos. Quando ela naquele momento se levantou, ela não se viu como profetisa, ela não se viu como juíza, ela sentiu no seu ser as dores daquele filho que estava a sofrer, daquele filho que estava a ser oprimido, daquele filho que não podia ter uma vida normal, porque diz que cessaram as aldeias. E sabem porquê que as aldeias tinham cessado? Porque as caravanas tinham deixado de passar, porque os inimigos não deixavam sequer o povo de Israel comerciar. Não podiam vender, não podiam comprar. Não podiam fazer nada, não podiam sequer tratar da agricultura, porque eles não permitiam, eles invadiam os campos e destruíam todas as coisas. Portanto, eles estavam a viver realmente com muita dificuldade. 20 anos, imaginem 20 anos da vossa vida. Alguns aqui ainda nem sequer 20 anos têm. Imaginem isso. Não poder ter um comércio, não poder ter uma vida normal, não poder ter o alimento necessário, porque o inimigo não deixava. Agora vocês olham e dizem, mas isto foi lá no passado, e o que é que isso tem a ver connosco? Olhem bem à vossa volta. Olhem bem à vossa volta. Quanto tipo de opressão existe hoje sobre os nossos filhos, sobre o nosso povo no sentido espiritual? Nós estamos a passar situações muito complicadas dentro do nosso país. E às vezes eu penso que nós ainda estamos a dormir. E não nos estamos a levantar como mães, não apenas pelos nossos filhos, mas pela juventude portuguesa, pelas crianças das nossas escolas, das nossas universidades. Não estamos a ver aquilo que o inimigo está a fazer. E é hora de acordar, é hora de despertar. É hora de nós nos levantarmos como mãe, de sentirmos a dor de mãe, a dor que há bem dentro das nossas entranhas. Quando alguma coisa acontece com os nossos filhos, nós sofremos. Agora os meus netos têm febre e eu fico, ai, coitadinhos. Não é? Os dentinhos a nascer, é horrível, toda a gente diz que é uma dor horrível, mas eles estão a passar por ela. Se eu pudesse passar pela dor de dentes em vez deles. Não é? É verdade. Nós sofremos com aquilo que eles sofrem. Seja pouco, seja muito. Cada coisa que acontece na vida dos nossos filhos atinge-nos a nós. E o Senhor quer que nós sintamos isso, não apenas em relação aos nossos, mas às jovens, às crianças que estão à nossa volta. Dentro da vossa igreja. À volta aí eu passei por 2 lindos jardins. Não sei o que de Marialva e não sei o que. Como é que era o nome? Já não me lembro o segundo nome que é aqui mais perto, não sei o que. Não sei se era Crisóstomo. Já estou a inventar. É, não é? Pronto, qualquer coisa assim. Era o Waze que vinha lá a dizer, ouvindo os nomes. Não há crianças em Cantanhede? Não há escolas em Cantanhede? Não há ninguém por quem orar em Cantanhede? Certamente que há.
Certamente que há. E essas crianças, esses jovens que estão lá fora, não apenas aqueles que vocês geraram no vosso ventre, mas aqueles que estão lá fora estão a precisar de mães que orem. Mães que orem dessa forma, comprometidamente. Vocês podem adotar escolas. Vocês podem adotar os colegas dos vossos filhos. Vocês podem adotar infantários. Vocês podem ir lá junto das escolas orar. Já estou a falar em estratégias. Há tanta coisa. Nós precisamos é de acordar. Precisamos de acordar. Mães e pais. Eu estou a falar das dores das mães, os pais também as têm. De maneira diferente, mas também as têm. Não é assim? Porque um pai pode também não amamentar, mas com certeza que também não se esqueça dos seus filhos. Um pai, uma mãe, mãe. Certo? Portanto, aqui Débora diz, até que eu me levantei. Eu acho que é a altura, quando eu estou assim num encontro com irmãos, como estou aqui convosco hoje, eu penso que é esta a altura. Foi a altura de Débora se levantar. Hoje chegou a altura de vocês aqui, irmãos em Cristo Jesus, se levantarem, mães e pais, a orar pelos seus filhos. Desta forma comprometida. Desta forma que é abrangente. Desta forma que alarga o nosso horizonte, alarga o nosso coração, alarga o nosso ventre espiritual, como eu costumo dizer. Irmãos, não me perguntem qual é a medida de um ventre espiritual, porque eu não sei. Eu sei que aqui há uns anos atrás, eu achava que já tinha filhos que chegassem, filhos espirituais. A minha filha chegou a ter ciúmes dos meus filhos de oração. Porque achava que eu passava tanto tempo a orar. E podia estar com ela. Mas, entretanto, o Senhor também ajudou a compreender que o que eu estava a fazer tinha uma importância que ia muito além dela, muito além de mim, muito além fosse o que fosse. Nem eu própria sei o alcance. Só o Senhor sabe. Portanto, eu não sei. Mas eu sei que eu estava numa reunião assim. E vieram uns jovenzinhos, fazia parte do programa, que as irmãs, naquela altura, aquelas Débora na igreja, organizaram, fazia parte do programa, uma pequena coreografia com rapazinhos que eu nunca tinha visto, com rapazes adolescentes. Foi tão lindo, tão lindo, tão lindo. Mesmo lindo. Eu nunca me tinha apercebido que o homem e o rapaz também conseguem fazer coreografias muito bonitas. Aliás, nunca mais vi nenhuma, porque é sempre as senhoras que fazem, é sempre as meninas que fazem. Mas aquela foi uma coreografia feita por um grupinho de rapazes. Foi mesmo muito lindo. Eu precisava de um lenço, se existir em algum lado. Eu tenho na minha carteira. Está aqui a minha companheira. É uma companheira, já não sei se é 100%, é 150% pelo menos. E então, a coordenadora da igreja depois disse: irmãs, estes jovenzinhos não têm mãe de oração. Nós temos aqui Déboras e temos que adotar estes meninos em oração. Dentro de mim foi assim: ok, há tanta gente. Eu estava assim à frente. Há aí Déboras, elas que adotam. Eu já tenho, que chegue. E comecei a pensar nos nomes que eu já tinha. Nem queria olhar para eles sequer. Então estava assim sentada. Passa por cima de mim. Até aquela altura comecei a olhar. Eles são, já não me recordo, eram uns 5, 6, não seria mais do que isso. Tantas Déboras, então não havia de haver mães. 6. Claro que sim. Fiquei ali. À medida que eles iam descendo, alguém dizia: essa é para mim, eu não sei quanto e tal. E eu, a certa altura, o coração começou a bater. E disse ao pai: tenho tantos, Senhor, já chega. Quando aquele desceu, o que saiu de mim foi um grito: esse é meu! Fiquei envergonhada, fiquei toda a cabeça. Mas é preciso gritar? Mas eu gritei que ele era meu. Nunca mais o vi. O telefone de contacto que ele me deu, propositado ou não, estava errado. Nunca mais o consegui contactar.
Contactei a coordenadora da igreja, disse, Lena, nós convidámos aquele grupinho, mas não sei deles. Disse, pá, não faz mal. O Senhor sabe. Eu continuo a orar por ele. Certamente já não o vejo aqui. Mas confio na graça do Senhor que o verei na eternidade. Porque essa é a minha oração. Portanto, Deus trabalha de muitas maneiras. E depois desse já o Senhor me deu outros filhos. Também aprendi a não reclamar. Quando o Senhor chama a minha atenção, como chamou com aquele jovenzinho ali, que eu depois no fim vou querer o teu nome. Quando o Senhor faz isso, já aprendi a não reagir negativamente, simplesmente aceito. E dou graças a Deus por aquilo que Ele faz. Portanto, ser Débora é isto, meus irmãos. E aquilo que aconteceu, temos pouquinhos minutos, mas vamos tentar. Foi realmente que Deus é que batalhou. E essa é outra coisa que nós precisamos de saber. Muitas vezes nós estamos a interferir com a ação de Deus. Queremos ser nós a fazer. Queremos que sejam as nossas palavras, ou os nossos pensamentos, ou a nossa vontade, ou aquilo que nós achamos e pensamos, etc. Temos que aprender realmente a orar pelos nossos filhos, numa entrega completa. Sejam os nossos biológicos, sejam aqueles que Deus nos dá para nós orarmos por eles. Porque muitas vezes há muitos que eu não acompanho o dia a dia deles. Não acompanho. Estou longe, não sei. Mesmo quando os meus filhos estavam longe de mim, e ainda estão, agora estou mais perto da filha, porque mudei de casa por causa dos netos, para ajudar, e também já era alguma coisa que vinha a sentir há algum tempo. Portanto, saí de Torres Vedras, estou neste momento na Charneca da Caparica, que ela mora na costa. E agora perdi-me, com o meu pormenor. Isto é outra coisa, sinal da idade, mas pronto. Vamos andando, até que o Senhor permita. Não é? O Senhor vai ajudar-me a encontrar o pensamento. Sim, mas antes disso, isto já foi um parênteses que eu abri. O meu problema está quando eu abro parênteses. Que é o que a minha filha diz, homem, não abres parênteses, não abres parênteses, que eu depois perco-me. Mas estava a falar realmente da forma ao que quero falar, e isso é que é importante, na forma como as coisas aconteceram, na forma como Deus trabalha. E realmente nós temos que nos sujeitar àquilo que Ele nos diz. E muitas vezes, se os irmãos leem, e com certeza que leem, assim como ouvimos há bocadinho na escola dominical dos profetas de Baal e do profeta Elias, às vezes parece que não há lógica naquilo que Deus faz, naquilo que Deus manda fazer. Que lógica é que tem? Então Deus atraiu o exército do rei Jabim, Císera e o seu exército, com os seus carros ferrados, para o ribeiro de Quizon. E o povo de Israel ficou em cima, no monte, espectadores. É que foram mesmo espectadores. Porque Deus mandou o quê? Numa altura daquelas, uma chuva torrencial, pedras, diz que as estrelas gotejaram. Portanto, a forma metafórica como realmente é descrito. Portanto, a chuva veio, as pedras, granizo veio. E o que é que aconteceu aos belos carros ferrados? Não se conseguiam mexer. Estavam lá. E diz que os cavalos que não queriam afogar-se, não é verdade? Estavam a lutar, não é? E gastaram, romperam os cascos a querer subir, a escapar. E depois, no fim, Débora diz, agora, vai lá. E nem sequer foi nenhum deles que matou o capitão do exército. Foi uma mulher, numa tenda onde ele se foi abrigar. Deus faz coisas tão estranhas. Porque Ele é soberano, Ele é Senhor. Ele sabe o que faz maravilhosamente bem, não é? Ele sabe o que faz. E naquele dia deu aquela vitória ao seu povo, que não mexeu uma palha para a vitória. Não mexeu uma palha para vencer o inimigo, porque Deus operou. E quando nós oramos pelos nossos filhos, eu não sei quais são as lutas dos meus, já sei que é que ele ia dizer que eles estavam longe. Quando o meu filho estava longe, na altura ainda estudante, ainda jovenzinho,
Numa terra que muita gente dizia, mas como é que tu deixaste o teu filho ir para lá? Aliás, foi eu que o levei, não foi ele que foi para lá. Não é verdade? Um marco de canaveses. Por uma escola de arqueologia que era conhecida por droga. Eu disse, droga existe em todo lado. Se o meu filho não confiar no Senhor e eu não confiar no Senhor, para o proteger mesmo ali, ele pode começar a drogar-se em Torres Vedras, onde também existe muita droga. Mas pela graça do Senhor, ele nunca tocou em nada. Eu sei que é só pela graça do Senhor. Mas eu estava lá. Não estava lá, eu estava lá sozinho. A viver com colegas. Com 16 anos. Eu, porventura, sabia o que é que se estava a passar com ele 24 horas por dia? Nenhuma, quanto mais 24. A quem é que eu recorria? Ao Senhor. Pai, tu sabes as necessidades do Pedro. Eu não sei. Mas eu quero estar lá na brecha. Revestida da armadura. Porque orar e interceder é entrar na luta. Muitas vezes nós não nos apercebemos disso. Mas é entrar na luta. Guerra espiritual. E é preciso estarmos revestidos de toda a armadura. Quando vamos interceder é ler Efésios 6, versículo 10 a 18, e vestir cada peça da armadura. E então depois sim, ajoelhar e orar. E é isso que nós devemos fazer. E confiar que as vitórias não somos nós que as vamos conquistar. As lutas na vida dos nossos filhos não somos nós que as vamos vencer. Mas é o Senhor, pelo poder do Seu Espírito Santo, que age nas suas vidas em resposta às nossas orações. Nós temos é que acreditar que a nossa oração realmente faz a diferença. Há um tempo atrás, o Senhor me levou a falar sobre a oração. Eu fui ao dicionário ver, afinal, o que é que significa interceder. E é interessante, porque interceder diz aquilo que nós sabemos, que é colocar-nos na pele de alguém, nos sapatos de alguém, não é? Pôr-nos na mesma situação, na mesma posição. Mas depois tem outras definições, e uma das definições é causar interferência. Diz, uau! Irmãos, não era um dicionário cristão, era um dicionário normal. Não sei já se era da Bertrand, não interessa, não sei quem é que publica os dicionários. Tínhamos lá em casa, mas já nem sei. Não, era um dicionário normal. E dizia causar interferência. Disse, uau. Para mim foi precioso, foi uma descoberta fantástica. Quando eu estou a orar, revestida de toda a armadura, buscando o coração de Deus para orar pelos meus filhos, e não apenas o Pedro e a Esther, mas os meus filhos, aqueles que entretanto o Senhor me foi dando, eu estou a interferir. Os mais antigos lembram-se com certeza quando nós tínhamos o rádio e procurávamos sintonizar em determinada estação e de repente eu via-se tudo e ia mais alguma coisa, ruídos e não sei o quê, mas aquilo que a gente queria. Alguma coisa estava a causar interferência. É isso que nós fazemos. Para mim é uma imagem tremenda, linda, que o Senhor me deu. É isso que nós fazemos quando estamos a orar por alguém, quando estamos a interceder. O inimigo quer lançar alguma flecha, o inimigo quer atacar de alguma forma, mas nós estamos lá na brecha. Estamos lá revestidas de toda a armadura e aquilo que ia atingir os nossos filhos não atinge. E não nos atinge a nós porquê? Porque nós estamos revestidas da armadura e além disso o Senhor diz na sua palavra no Salmo 139 que nos cerca por trás e por diante e põe sobre nós a sua mão. Irmãos, estas são as nossas certezas. Estas são as verdades pelas quais nós vivemos. Fazem parte de nós. E se não fazem parte de nós, têm que fazer parte de nós. Nós temos que tomar posse. Ainda há bocadinho eu vinha a falar com aquela irmã e dizia, há tanta coisa na palavra. O que nos falta é pôr em prática e acreditar que é para hoje, que é para nós. Não foi só para o passado, porque o nosso Deus não muda. Lemos e dizemos e afirmamos. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E vivemos isso. E vivemos isso. O nosso Deus não muda. Então, se o nosso Deus não muda, vamos tomar posse daquilo que a palavra nos ensina e vamos pôr em prática quando estamos a interceder pelos nossos filhos. Ele é o único que pode tocar as suas vidas e que pode trazer, como o nosso irmão leu, naquele Salmo 126, pode trazer de volta aqueles que estão fora da igreja, que já estiveram, que já aprenderam, que andaram na escola dominical, mas depois chegaram à juventude e algo aconteceu, ou ao casamento e algo aconteceu, e não estão mais.
Mas nós que somos cristãos, filhos de Deus, comprados por bom preço e que procuramos criar os nossos filhos na admoestação do Senhor, então vamos confiar que Ele nos vai trazer de volta, porque assim está escrito. Não é homem algum que diz, é o nosso Deus. E a sua palavra tem poder. E a nossa palavra também tem poder. Aquilo que nós afirmamos com a nossa boca também tem poder. Temos que aprender a lançar palavras de bênção sobre os nossos filhos. Quantas vezes os pais dizem, és mesmo um tolo, não prestas para nada. São só os não cristãos que dizem isto. Nunca houve um cristão a dizer isto a um filho ou uma filha? Se calhar. Mas tu não aprendes, eu digo, tu não aprendes. Temos que aprender a abençoar, a mudar a nossa linguagem para os nossos filhos e para os jovens à nossa volta. Isto é uma juventude que não presta para nada. Mas tu dizes que nós devemos orar e estamos a lançar palavras de maldição. Esta juventude pode ser diferente, muito diferente, e vai ser diferente nas mãos de Deus. É virar as coisas, é declarar bênção, declarar bênção, declarar bênção. É isso que deve sair da nossa boca, não palavras de condenação. E hoje de manhã o versículo do dia era: sede misericordiosos uns para com os outros, porque eu sou misericordioso para convosco. Não é disso, eu serei. Talvez um dia. E nós não temos misericórdia. Irmãos, já chegou ao fim do tempo. Mas eu creio que o Senhor deixou connosco aquilo que é importante. Então nós estamos realmente a chamar Déboras e Baraques, homens e mães, mães e pais, à oração. E uma igreja que também creia no poder da oração, não é verdade? Que também creia na importância de ter gente de joelhos para que os filhos fiquem em pé, não é? Essa é a nossa convicção. Então que o Senhor possa, na verdade, abençoar os irmãos. Eu trouxe, também conversei com a irmã Sílvia, eu trouxe fichas de compromisso para pais, para mães e para jovens, porque como lemos nos alvos, nós também estamos a orar por uma juventude comprometida com o Senhor. Portanto, trouxe essas fichas de compromisso. Os irmãos podem ficar a refletir, ficar a pensar, a orar sobre o assunto como queiram. A irmã Sílvia vai ficar, ela já me disse que da parte do Senhor, então, em concordância com a liderança, que será a coordenadora de igreja e também tem alguém que vai trabalhar consigo, não é? Portanto, essas irmãs vão ficar na posse desse material e depois, quando os irmãos tiverem tudo feito, porque a ficha de compromisso exige ser preenchida, que é evidente, mas não é só preenchida, tem que ser assinada pelo pastor ou líder da igreja. A abonação pastoral nós consideramos que também é importante, porque é uma forma de o pastor nos dizer, ok, eu sei que elas existem, que estão aqui dentro da igreja e eu apoio este ministério, eu creio que este ministério vai ser também benéfico para a igreja. Eu podia falar-vos muita coisa, porque o tempo não dá, mas podia falar-vos muito de testemunho de pastores que realmente até perguntam às coordenadoras, então, mas quando é que vocês fazem um evento das Déboras? Não é? Já não são elas a tentar arranjar uma oportunidade para eles, querem essa oportunidade, porque viram bênção na vida dos jovens e até na vida de oração da igreja. Portanto, nós precisamos de pôr mãos à obra e pés ao caminho, com a graça do Senhor. Irmãos, muito obrigada por este tempo, muito obrigada por nos terem convidado a estar. Eu tenho muita pena de, sem desprezo, e ela já disse que já falámos sobre isso também, de termos só vindo nós as duas, mas não houve muito tempo desde que o convite surgiu até à data e foi complicado encontrar outras irmãs que pudessem estar connosco. Normalmente víamos assim uma equipazinha mais jeitosa, mas nós também somos jeitosas, não somos? Portanto, estamos bem, estamos convosco, nós estivemos convosco, ainda estamos. Que o Senhor realmente vos abençoe. Orem por nós, orem pelo Desperta Débora, orem por mim como coordenadora, porque estou neste momento realmente numa grande fase de mudança, de integração também numa nova igreja, portanto, tudo isso. Embora nós sejamos sempre irmãos, não é? Mas chegar a uma igreja e, portanto, começar a entrosar-nos e a estar e a sentir que fazemos parte realmente da família pode levar algum tempo.
Eu também me ausento e também tenho que ser um pastor com um coração compreensivo para dizer, bem, ela hoje não está na igreja, onde é que ela terá? Espera, se calhar tem ali uma reunião ou lá qualquer coisa e tal. Porque só por essa razão é que eu não estou, como hoje, não é? Vim aqui, não estou lá. Mas, muito obrigada. O Senhor vos abençoe. Eu trouxe outra coisa que me estava a esquecer. Não posso esquecer da minha agenda aqui. E dos lenços da Lenita. Pois, as t-shirts estão ali na minha... Eu não pus porque não houve realmente tempo para mostrar, mas está ali na mala. Posso fazer assim, tipo feira. Digamos que a gente abre a mala e põe as coisas à mostra. Não há problema nenhum. Irmãs, esta é a nossa agenda para 2020. Durante muitos anos, nós recebemos, melhor dizendo, nós mandávamos vir do Brasil a agenda. Era um bocadinho complicado, depois com o ir levantar a alfândega e depois também transferir para lá o dinheiro, tinha que ser através daquela coisa que agora aparece para aí, o World Transfer ou não sei o quê, e lá fazíamos essas coisas todas e tal. Portanto, era um sistema um bocadinho complicado. Entretanto, começámos a pensar, o Senhor foi-nos mexendo connosco, e disse, mas porquê é que não fazem cá em Portugal? E então surgiu essa ideia. E esta é a nossa terceira ou quarta agenda? Terceira agenda. E eu já preciso. Estão a ver que eu preciso de ajuda? E então é assim. Pela graça do Senhor estamos já a ser uma equipazinha que trabalha. Portanto, cada pensamento, cada passagem é trabalhado por nós cá em Portugal. Somos um grupinho, neste momento somos 6, vamos ser 6, acho eu. Pois, aqui estão 7, que houve assim, foi uma transição, mas vamos ser 6, 2 meses a cada um, e então ficamos com essa responsabilidade. E depois outra coisa é que as informações que vinham eram todas, é evidente, de irmãos do Brasil, que a nós não nos faziam aqui nada, não é? Então agora vem com a informação nossa, dos contactos, etc. E é uma agenda, e nós damos graças ao Senhor por cada vez que ela sai. Uma irmã começou a fazer as nossas capas e realmente a primeira vez não foi, porque esta já é a quarta Lenita. Acho eu. Porque ela já fez 2 vezes. E o outro irmão também tinha feito 2 vezes, portanto acho que sim. Mas adiante, não é isso o mais importante. Ela faz realmente capas muito bonitas e nós damos graças ao Senhor pelo trabalho dela. Não é que as outras não fossem, mas era um estilo realmente muito diferente e nós como mulheres, mas olha que há irmãos a usar esta agenda. É verdade, tenho que lhe dizer a ela qualquer dia, tenho que misturar aqui qualquer elemento masculino, porque nós queremos que os homens também comprem. Mas há irmãos, não estou a brincar, há irmãos que compram. Seja para oferecer, seja para eles, mas há um que eu sei que usa. Até leva para a igreja para fazer os apontamentos e tudo. Mas pronto, dão o fim que quiserem. Nós costumamos dizer que cada um é obrigado, entre aspas, a comprar uma e a oferecer outra. Portanto, compra 2, uma para si, outra para oferecer. Mas isto é evidente que sou eu que digo, está bem? Não está escrito em lado nenhum. A agenda custa 7,5 € e há muitas irmãs que dão a pessoas como eu, por exemplo, que dão a pessoas que não são cristãs e as pessoas agradecem. E vêm dizer, a mim pelo menos vêm dizer, Helena, tu não sabes. Eu cá abri-me por dentro e digo, eu sei, porque é Deus que opera, não é? Tu não sabes, naquele dia, quando eu abri a agenda, olha, era mesmo que eu estava a precisar. O que é que eu faço dentro do meu coração? Louvo ao Senhor. Pois é, porque Deus conhece as tuas necessidades. A ela digo, e a Deus louvo. Não é? Portanto, pode ser um instrumento também de abençoar outra vida. E, além disso, é uma coisinha simpática e pode ser perfeitamente uma prendinha de Natal, uma lembrança que nós queremos dar a alguém. Não é muito caro e é bonita, é útil, tem um pensamento, tem um versículo, tem um pensamento e tem também um plano de leitura anual da Bíblia. Eu sei que existem agora planos em todo lado, até no telemóvel, nós temos planos de leitura anual da Bíblia, não é? Mas há muita gente ainda que gosta de ter uma agenda, ter uma coisa na mão, portanto os irmãos podem oferecer, tá bom? Sem desprezo para a minha agenda de 16 anos, esta, pronto, consegue ser um bocadinho simpática, não é? E atrair um bocadinho mais os olhos. Portanto, irmãos, eu tenho ali as coisas, posso então depois mostrar aqueles irmãos que quiserem, porque já estou a dever-vos quase 10 minutos. Peço desculpa. Muito obrigada, irmãos. O Senhor vos abençoe muito, muito, muito. E já agora deixem-me dizer uma passagem que também o Senhor colocou no meu coração e que eu digo pelos meus filhos, e tenho ensinado às Déboras, mas deixem-me dizer neste momento sobre vocês como igreja. Está bem?
O Senhor vos abençoe e vos guarda. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. O Senhor sobre vós levanta o rosto e vos dê a paz. Amém. Amém.